Good day, mate. How you going? G'day, how you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e tenho vindo aqui quase diariamente trazendo informações, experiências e algumas coisas que acontecem por lá. E aí, como nós estamos no meio do carnaval, ou estamos terminando já, né, o período de carnaval, eu vim trazer hoje a notícia que saiu lá a respeito do carnaval aqui no Brasil. Não é muito comum termos notícias do Brasil lá, é bem raro, lá fica muito longe, então eles se concentram mais nas notícias ali, do que acontece ali na Austrália, do que acontece nos outros países que fazem parte do Commonwealth e nos países ali ao redor, ali, Japão, China, países mais próximos deles, né? E o Brasil fica muito longe. O Brasil não tem uma população expressiva na Austrália, exatamente por ser tão longe. Tem várias pessoas, mas não tantas assim, né? Como em outros países. Então, é bem raro que se passe alguma notícia brasileira lá. Mas, durante o carnaval, né? Agora, para falar sobre o carnaval, apareceram notícias na Sky News. A Sky News Austrália é uma rede de TV e ela tem o canal no YouTube também. A Sky News, então, noticiou que o carnaval que teve início no Brasil, essa festividade chamada carnaval, que é muito popular e que atrai milhões de pessoas para as ruas. Então, eles passaram ali algumas imagens, né? E foi uma chamada curtinha, mas que citou, né, o Brasil e trouxe um pouco da cultura brasileira para a Austrália aparecendo lá. Então eu vou trazer essa matéria e depois aí eu vou citar outras matérias que apareceram sobre o carnaval no Brasil. Rio de Janeiro's famous Carnival Festival is underway. Spectators and partygoers crowded the streets for one of the biggest parties in Brazil. The annual festival attracts hundreds of street bands, samba dancers, musicians and millions of visitors. Bom, está muito calor aqui no Brasil. Eu estou tentando não ligar o ventilador para não fazer um barulho chato, né? Apesar de ter aqui o cachorrinho do vizinho que sempre faz fundo nos nossos vídeos, né? Mas eu tô tentando não colocar o ventilador para não ficar um barulho meio irritante e talvez aí eu comece a suar um pouco, né? Porque tá muito calor mesmo. E então, continuando, o jornal The Australian e a agência Reuters usaram a mesma matéria, que eu vou reproduzir daqui a pouco. E essa matéria, ela diz, eu não vou traduzir, eu acho que até tá bem fácil de entender, mas depois eu vou ler a matéria que saiu no news.com.au, que foi uma matéria escrita, e ela reproduz basicamente o que foi dito nessa matéria aqui da The Australian e da Reuters. Então eu vou passar, aliás, eu vou primeiro ler o artigo e depois eu passo o vídeo, porque assim já vai dar uma ideia do que foi dito no vídeo depois que eu vou passar no final, tá certo? Então, a matéria escrita no news.com.au diz exatamente o seguinte, a tradução dela.
Um robô metálico colossal representando Luiz Inácio Lula da Silva, do Rio de Janeiro, se destacou no Sambódromo na noite de domingo, em um desfile de carnaval que gerou críticas por homenagear um presidente em exercício em um ano eleitoral. A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói deu início a 3 dias de desfiles deslumbrantes com a homenagem a Lula, traçando sua trajetória desde a infância, pobre, no árido Nordeste, passando por uma atuação como metalúrgico, líder sindical e, finalmente, presidente. A oposição criticou o desfile, considerando uma campanha eleitoral disfarçada para as eleições de outubro, na qual Lula, de 80 anos, busca um 4º mandato. Lula e sua esposa Rosângela Janja da Silva assistiram ao desfile em um camarote VIP. Havia trabalhadores em greve, dançarinos envoltos em lâmpadas gigantes, representando o acesso à eletricidade, e figuras representando os pobres recebendo benefícios sociais, em uma homenagem que também abordava diversas pautas da esquerda. A multidão sentada ao longo da avenida de 700 metros cantava em coro o hino escolhido pela Acadêmicos de Niterói, que incluía o refrão cativante, frequentemente usado pelos apoiadores do presidente: Olê, olê, olá, lulá, lulá. Luena Holliday, de 51 anos, organizadora de eventos, disse ser fã do veterano político de esquerda, mas estava dividida quanto à escolha do tema. Ela disse, abre aspas, acho confuso, apoio Lula, mas estamos em um momento muito dividido no país e não sei se é apropriado associar o carnaval ao Lula. Fecha aspas, disse ela à AFP. Um subtítulo dentro da matéria diz Bolsonaro como palhaço. E nesse subtítulo, a matéria escreve: os desfiles das 12 principais escolas de samba da cidade, uma competição acirrada, com carros alegóricos enormes e animados, sessões de percussão estrondosas e rainhas de samba com pouca roupa. São o ponto alto do Carnaval do Rio. Por trás da pompa e do brilho, cada escola escolhe um tema anual, frequentemente ligado à herança afro-brasileira, a comentários sociais ou políticos, à mitologia ou a questões ambientais. O desfile, o primeiro a homenagear um presidente em exercício, não fez menção à eleição, mas também não se esquivou da política. A música tema declara, abre aspas, não à anistia, fecha aspas. O grito de guerra da esquerda contra os esforços para liberar o ex-presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos de prisão por conspiração para um golpe fracassado. E um dos carros alegóricos retratava um bozo gigante, o palhaço, com uniforme listrado de presidiário e uma enorme tornozeleira eletrônica, uma clara referência a Bolsonaro, frequentemente apelidado de Bozo por seus críticos. Bolsonaro foi transferido da prisão domiciliar para a prisão antes do início oficial de sua pena, após tentar remover sua tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Abre aspas. Bozo na cadeia, é lá que ele deveria estar. Fecha aspas, disse Nélia Macedo, de 44 anos, coberta de glitter, à AFP. Elogiando um desfile que, segundo ela, abre aspas, superou todas as expectativas, fecha aspas.
Márcia Alves, de 59 anos, empresária aposentada, que admite não ser apoiadora de Lula, disse, abre aspas, não se deve misturar carnaval com política. É para todos se divertirem, cada um tem sua opinião, fecha aspas. Outro subtítulo diz, alertas do Tribunal Eleitoral. Dentro desse subtítulo, o site escreve, Bolsonaro nomeou seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, como seu herdeiro político e candidato à presidência. Pouco antes do início do desfile, Flávio publicou um vídeo gerado por inteligência artificial de um desfile zombando de Lula, abre aspas, o ladrão, fecha aspas, mostrando-o atrás das grades em referência à sua prisão em 2018 por acusação de corrupção, posteriormente anulada. O Tribunal Eleitoral do Brasil, o TSE, rejeitou por unanimidade, na quinta-feira, os pedidos apresentados por 2 partidos de oposição para impedir o desfile dos acadêmicos no domingo. O tribunal afirmou que não poderia impedir um desfile antes de sua realização, mas advertiu que ainda poderia investigar o ocorrido após o evento. Na sexta-feira, a Presidência da República alertou as autoridades presentes nos eventos de carnaval para que não fizessem abre aspas, declarações que pudessem ser caracterizadas como propaganda eleitoral antecipada, fecha aspas. Abre aspas novamente, não viemos aqui para fazer campanha, fecha aspas, disse Leonel Quirino, um dos diretores da Acadêmicos de Niterói. Abre aspas, viemos aqui para celebrar a história de um trabalhador do Brasil, fecha aspas. Essa é a matéria que saiu na news.com.au. E aí, eu vou passar agora, então, a matéria que passou no The Australian e Reuters, que é o mesmo videozinho, um videozinho curto. E então eu vou passar aqui que está meio que abordando essa parte aí do carnaval. A parade in this year's Carnival in Rio de Janeiro depicting the life of Brazil's president, Luiz Inácio Lula da Silva, has created a political headache for the country's leader. Opposition parties and politicians have filed a flurry of lawsuits. They allege Lula is benefiting from what they call a form of illegal early campaigning ahead of this year's presidential election. Academicos de Niterói Samba School has designed the parade as a tribute to Lula's journey from factory worker to president. It's not campaigning. It's a plot that tells the life story of a warrior of a man who, despite all obstacles, got to the presidency. Courts have already rejected all but one of the lawsuits, but more could be filed if critics believe politicians used Sunday's event to ask for votes, which would be illegal. Lula's aides acknowledged the political sensitivity of the moment to Reuters. After the lawsuits multiplied, the president's team consulted legal advisors to clarify what restrictions apply during the pre-campaign period. Então é isso que se falou lá na Austrália sobre o Carnaval de 2026. O Carnaval é uma festividade conhecida dos australianos. Normalmente, quando eles conversam com a gente eles percebem que a gente tem um certo sotaque, e é um sotaque que até é meio desconhecido deles, né? Muita gente me perguntava se eu era russa, porque me parece, pelo que várias pessoas comentaram lá, o sotaque brasileiro é muito parecido com o sotaque russo. Eu também nunca ouvi um russo falando inglês na Austrália, então para fazer aí alguma comparação.
mas eles percebem o sotaque e daí eles já perguntam de onde você vem, né? E quando a gente fala Brasil, a primeira coisa que vem, ou as primeiras coisas que vem para que eles comentem, normalmente é futebol e carnaval. E então o carnaval é conhecido pelos australianos e é conhecido assim como uma festa, como uma coisa muito bonita e tal, mas eles não têm assim tantos detalhes. E então essas são as matérias que saíram e eu achei legal trazer aqui para comentar como o Brasil está sendo visto lá na Austrália, sem nenhum julgamento assim meu. Tô só trazendo aqui o que foi falado lá. E é isso. Obrigada por assistir. Bye, bye.